Olá, esta é a quinta aula da disciplina Introdução à Oceanografia. Iremos tratar da circulação oceânica de superfície induzida pelos ventos. Vamos conhecer as principais correntes nos diversos oceanos, tratando aqui apenas da circulação superficial. A apresentação seguinte vai tratar da circulação profunda. A transferência de energia, de quantidade de movimento e de massa na interface ar-mar inicia-se com processos de pequena escala, mas que agem de modo semelhante em grandes extensões da superfície do oceano. O arrasto do vento sobre a água provoca pequenas ondas que interagem e provocam grandes ondas. Esta tensão do vento gera correntes na interface e no interior do oceano, como as correntes de Langmuir e de Ekman, que nós já vimos anteriormente. Experimentos cuidadosos e medidas de campo mostram que a velocidade real da corrente superficial resultante é uma fração de 3 a 4% da velocidade do vento, devido a um processo ineficiente de transferência de energia do ar para a água. Um vento soprando a 50 km por hora produziria uma corrente de água com velocidade de aproximadamente 1,5 a 2 km por hora. É a persistência do vento e a sua extensão geográfica que fazem toda a diferença. Essa é uma apresentação, uma figura com a circulação global dos oceanos. Todos os oceanos apresentam padrões estáveis, dominantes, de correntes superficiais que fluem por séculos, conforme registros que temos dos navegadores desde o século XVI. Essas correntes apresentam, no entanto, variações decadais e anuais. O fluxo real da corrente instantânea em qualquer local da superfície do oceano depende dos padrões climáticos e da variabilidade da atmosfera, com o fluxo de água dos rios e com a precipitação sobre o oceano. Afinal, é água doce sobre água salgada. Três fatores dominam essa circulação. Em primeiro lugar, o arrasto do vento. Em segundo lugar, o gradiente de pressão associado ao desvio da superfície do mar em relação à superfície geopotencial gravitacional da Terra. Onde tem mais água, tem uma pressão maior em relação a um local onde tem menos água. E em terceiro lugar, a rotação do planeta, ou seja, o efeito de Coriolis. Nas apresentações anteriores, vimos que o padrão dos ventos de superfície responde, em primeiro lugar, ao aquecimento diferencial do ar em toda a superfície terrestre e, em segundo lugar, à deflexão de Coriolis. O resultado dessas interações é o fluxo do vento zonal. Vento zonal é aquele movimento do ar paralelo ou quase alinhado às linhas de latitude. Diferencia-se do fluxo meridional ao longo dos meridianos. Bem, voltando para o vento zonal, isso gera, por exemplo, os ventos alísios nas regiões subtropicais, com sua forte componente de leste, e os ventos de oeste nas latitudes médias. O arrasto do vento, gerado pelos sistemas de grande escala, põe a água do oceano em movimento. Os ventos de oeste produzem um cinturão de correntes de água que fluem para o leste, nas latitudes médias de ambos os hemisférios. Nas latitudes baixas, os ventos alísios geram duas correntes de água que se movem para o oeste, uma ao norte do Equador e outra a sul do Equador. Essas correntes equatoriais são defletidas pelos continentes, levando-as a desviar
uma da outra e assim criar grandes circuitos de corrente, chamados giros de circulação em todos os oceanos, como se pode ver na figura. A variação de pressão ao longo de uma distância horizontal provoca o movimento dos fluidos, seja esse fluido o ar da atmosfera, seja a água do oceano. Quanto maior for o diferencial de pressão ao longo de determinada distância, mais acentuado será o gradiente de pressão. Perto da superfície do mar, gradientes de pressão se formam em resposta a variações horizontais da elevação da superfície da água, por exemplo, no caso da maré. Por exemplo, no caso do vento, a água empilhada em uma dada região cria uma zona de alta pressão, induzindo o movimento para locais de pressão mais baixa. Movimento este que é desviado para a esquerda, no hemisfério sul, ou para a direita, no hemisfério norte. Quanto mais acentuado for o gradiente de pressão, mais rápido será o fluxo de água em torno do ponto de mais baixa pressão. O Oceano Atlântico Norte, por exemplo, é dominado por um grande giro de circulação. A corrente do Golfo acompanha a costa norte-americana de sul para norte, alimentando a corrente do Atlântico Norte em direção à Europa. São correntes de água quente. A corrente das Canárias, de norte para o sul, acompanhando a costa de Portugal, do Marrocos e do noroeste da África, em direção ao Equador, fecha o ciclo com o ramo setentrional da corrente equatorial. A figura mostra a vazão da água em Sverdrups, uma unidade utilizada em oceanografia igual a 1 milhão de metros cúbicos por segundo. Cada corrente tem o seu valor em Sverdrup. No caso da corrente do Golfo, ele apresenta o valor de 55 milhões de metros cúbicos por segundo. Veja a diferença na figura à direita entre a corrente do Golfo, estreita, profunda e intensa, e a corrente das Canárias, larga, rasa e bem menos intensa. Esta é uma característica em todos os oceanos. Correntes de margem oeste são mais intensas, concentradas, e correntes de margem leste são mais fracas e distribuídas espacialmente, mais largas, como veremos adiante. A superfície dos oceanos exibe uma tomografia ondulada, causada pela convergência e divergência das correntes. Correntes convergentes causam um acúmulo de água, criando uma colina de água. Correntes divergentes provocam um afastamento de água, criando um vale de água, que somente pode ser propriamente quantificado com o auxílio de satélites. Bem, a pressão varia diretamente com a altura da água. Lembre-se que a pressão P igual a ρg H, H a elevação de água. Existem gradientes de pressão que causam um fluxo de água das colinas, zonas de alta pressão, para os vales, zonas de baixa pressão, sempre sofrendo a deflexão de Coriolis. A figura superior direita mostra o contorno dessa superfície com linhas de mesma pressão ou isobáricas. As mensagens importantes para vocês tirarem dessas imagens iniciais são: os oceanos não são massas de água estáticas. Sua superfície não é uniforme como uma esfera equidistante do centro da Terra. As correntes variam espacialmente e são influenciadas pelas margens continentais. Vamos visitar a seguir os demais oceanos. Continuamos nosso tour pelo Atlântico Sul. Na margem oeste, temos a corrente do Brasil, a corrente de água quente, cor vermelha, transportando calor do Equador para latitudes mais altas.
mais ao sul. E a corrente de Benguela, fechando um grande giro com a corrente sul-equatorial e a corrente circumpolar de oeste para leste. Perceba como o continente sul-americano provoca uma divisão na corrente sul-equatorial. Parte da massa d'água deslocando-se para sul, formando a corrente do Brasil, e parte acompanhando a costa do Nordeste brasileiro em direção à Foz do Amazonas, Amapá e Mar do Caribe. A sul do continente africano existe a corrente das agulhas, que se vê um pequeno pedaço na África do Sul. Essa corrente faz uma curva acentuada, chamada de retroflexão, e ela é importante para o transporte do calor do Índico para o Atlântico, pois temos observado que em vários episódios há essa retroflexão mais avançada para o oeste, dentro do Atlântico, do que o usual. Outra feição importante é um ramo da corrente circumpolar que se desprende após passar pelo Estreito de Drake, que é aquela região entre a Península Antártica e a Terra do Fogo. E ela acompanha a margem do continente sul-americano de sul para norte, encontrando-se com a corrente do Brasil. Isso é o que se vê no canto inferior esquerdo da fotografia maior. Essa é a chamada corrente das Malvinas e possui imensa importância para a sustentação da cadeia biológica do Atlântico Sul, como se pode ver pela imagem de concentração de clorofila em miligrama por metros cúbicos, mostrada na figura inferior direita. Vejam em imagem colorida a temperatura da superfície do mar, mostrando a confluência da corrente das Malvinas com a corrente do Brasil, na figura superior à direita. Nessa imagem, vocês veem a circulação das correntes quentes e frias do Oceano Índico. Os ramos setentrional e meridional da corrente equatorial estão presentes, assim como no Atlântico, resultado dos ventos alísios. Ao encontrar o continente africano, que bloqueia o transporte de massa, existe um aumento da elevação da superfície do oceano e forma-se uma contracorrente subsuperficial contrária às correntes equatoriais. Esse fenômeno também ocorre no Atlântico e no Pacífico. Na margem oeste, temos as correntes da Somália, a norte, e a corrente das Agulhas, para o sul. Esta formando o grande giro do Índico, com a corrente oeste da Austrália e a corrente circumpolar antártica. No hemisfério norte, formam-se duas circulações importantes. Uma a oeste da Índia, no Mar da Arábia, que se conecta ao Mar Vermelho e ao Golfo Pérsico, que possuem massas d'água com propriedades bem características de salinidade e de temperatura. A outra circulação no hemisfério norte do Índico, a leste da Índia, recebe a grande contribuição fluvial dos rios Ganges e Brahmaputra, originários dos Himalaias. A circulação do Índico é muito influenciada pelo regime de monções, os ventos, e recebe também efeitos da circulação do Pacífico através de uma rede de canais que atravessa o arquipélago de Sumatra, na Indonésia. O Oceano Pacífico ocupa quase o hemisfério todo, limitado pelos continentes americanos do sul e do norte, pela Ásia e pela Austrália. Evidentemente, ele desempenha imensa influência na regulação do clima do planeta. Iniciando pelas correntes equatoriais, as oscilações de temperatura, mais altas ou mais baixas do que a média, são denominadas El Niño e Laninha, com consequências para todo o planeta.
não poderia ser diferente, seja porque todos os oceanos estão conectados, seja porque a temperatura da superfície do mar influencia a circulação atmosférica. Nesse ponto é importante fazermos uma pausa para reflexão. A circulação atmosférica, que é induzida pela radiação solar, pelas alternâncias dia-noite, verão e inverno, e pela rotação da Terra, tem consequência direta sobre o oceano em escalas temporais relativamente curtas, da ordem de 1 a 500 dias, ou seja, de um dia a um ano. Por sua vez, pequenos desvios da circulação oceânica, associada a desvios dos forçantes atmosféricos, que são fenômenos com escalas temporais da ordem de 1 a 10 anos, por sua vez, induzem mudanças climáticas profundas na atmosfera e em fatores que podemos denominar como climas oceanográficos. Isso tem consequências para diversas atividades humanas: a pesca, a cultura, a agricultura, indústria, moradia, transporte, ou seja, através de mudanças do clima atmosférico, podemos colocar em marcha mudanças de grande escala nos oceanos que são muito lentas em se desenvolver, consequentemente, difíceis de ser identificadas, a menos que se disponham de séries temporais de 50 anos ou mais. No entanto, uma vez que essas mudanças nos oceanos sejam efetuadas, elas trarão mudanças fundamentais no clima do planeta e de modo irreversível. Se a atmosfera oscila em períodos de anos e décadas, os oceanos variam em intervalos de séculos e milênios. O que não é óbvio é como que a água pode ser empilhada. Essa imagem mostra a topografia da superfície do mar. Com exceção das ondas, as superfícies das águas são sempre planas, não é mesmo? Essa é uma pergunta intrigante, afinal de contas, o senso comum nos diz que a água derramada de um copo se deforma rapidamente para uma superfície plana, sob a ação da força da gravidade. Essa é a superfície equipotencial da gravidade. No entanto, se imaginarmos que a água é derramada de um vidro com uma capacidade infinita, então a água que flui para fora desse vidro hipotético sustentaria um monte de água indefinidamente abaixo do vidro. A água se espalharia a partir desse monte, mas seria substituída imediatamente por água que é derramada, sustentando este empilhamento de água. E assim o gradiente de pressão. Esse monte de água fará que a água flua continuamente para fora, em um padrão radial, em resposta a um gradiente de pressão horizontal permanente. Montes de água no oceano real são criados pela convergência de correntes e a força resultante faz com que o escoamento seja deslocado para a esquerda no hemisfério sul ou para a direita no hemisfério norte, dando origem aos giros. Muita gente acredita que a superfície do mar, quando não perturbada por ondas, seja uma esfera perfeita, estática, localmente plana. Não é mesmo? Quando examinada com cuidado, essa superfície revela uma topografia definida. É literalmente deformada em montes e depressões, de modo que se você andasse por sua superfície, poderia subir colinas e descer vales ao longo de toda a superfície aquosa desigual. É verdade que essas não são imponentes colinas de água. A diferença de elevação entre o topo da colina da água e a parte inferior do vale é da ordem de 1 metro ou menos. Em alguns locais pode ultrapassar 10 metros. Mas essa sutil topografia da superfície do mar tem efeitos profundos sobre a circulação superficial, assim como para a vida do homem. Por exemplo, ao planejar uma cidade, é necessário definir uma cota de segurança para que a cidade não seja inundada pelo mar.
é comum definirmos o nível médio do mar. No entanto, vimos que existem movimentos tectônicos da crosta terrestre que resultam em uma variação aparente do nível do mar, caso a crosta suba ou desça. A presença de ventos ou de oscilação da pressão atmosférica produz igualmente grandes variações transientes do nível do mar, as chamadas marés meteorológicas, na literatura inglesa chama-se de storm surges, e os meteotsunamis. São tsunamis meteorológicos. Além disso, devido às diferenças de distribuição de massa no interior do planeta, o campo de gravidade da Terra varia de local para local. E, portanto, como a água acompanha o geopotencial gravitacional da Terra, o nível médio do mar, se não houvesse qualquer influência atmosférica, iria variar com diferenças que podem chegar a centenas de metros de um local para outro. Isso fez com que o estudo da geodésia fosse completamente reformulado em função da oceanografia. E isso ocorreu agora no século XXI, contribuindo para uma visão unificada e unificadora das geociências. E esse foi o tema do início do nosso curso. Falta ainda incluir a biologia. Falamos anteriormente em uma unidade de vazão denominada Sverdrup. Vejam no slide como as unidades usuais de vazão fluvial são pequenas demais para medir os volumes de água envolvidos com as correntes oceânicas. Embora as velocidades propriamente ditas sejam muito pequenas quando comparadas com as velocidades dos rios. Grandes extensões geográficas, baixas velocidades, resultam em um número de Rossby muito pequeno. Lembrem-se, U sobre FL. Consequentemente, são fenômenos diretamente relacionados à rotação da Terra. Percebam que mesmo a corrente do Brasil, considerada como uma corrente fraca, de 6 a 22 Sverdrups, possui uma vazão que é 30 a 100 vezes maior do que a vazão do Rio Amazonas. Vocês vão ser convidados a visitar esse site do RSMAS, Universidade de Miami, onde vocês encontrarão informações sobre todas as correntes dos oceanos. Bem, os pontos principais sobre a circulação oceânica e atmosférica, os conceitos relevantes dessa matéria são que os ventos globais de cada hemisfério são organizados em grandes células. Vimos como que a circulação oceânica pode ser dividida em correntes superficiais induzidas pelo vento e correntes subsuperficiais governados pela densidade, salinidade, que é o tema da próxima apresentação. Vimos a formação da espiral de Ekman. Nesta apresentação vimos os grandes giros oceânicos. O eixo do fluxo das correntes de contorno oeste, como a corrente do Golfo, apresenta meandros, como vimos nas fotografias, e são correntes mais fortes, exatamente para fechar a circulação oceânica. E os itens 7 e 8 são os temas da próxima apresentação, que é a circulação termoalina. Nosso homenageado dessa apresentação é Wagner Wilfried Ekman. Li um pouco sobre a vida desse cientista sueco do início do século XX, que se interessou pela hidrodinâmica aplicada aos fluidos geofísicos, usando as equações deduzidas no século XIX pelo engenheiro francês Gustave Coriolis. Por meio de conversas com o cientista norueguês Nansen, que havia feito uma expedição científica
se encalhando no iceberg com seu navio Fram. Ekman pôde traduzir matematicamente o movimento do oceano e dar início à oceanografia física moderna. A partir do momento que ela é expressa em equações matemáticas, podemos utilizar ferramentas de modelagem numérica. Bem, é importante vocês verem que mesmo um grande cientista também gostava de música. Isso encerra a nossa apresentação. Obrigado.